Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, olá! Programa Entre Livros entrando na sua casa, no seu carro, no seu escritório, no seu ambiente aí de, vamos dizer assim, produtividade intelectual. A gente está aqui sempre trazendo informações, esclarecimentos, ideias, conteúdos das obras. E hoje o programa está muito especial. Eu tenho aqui as minhas colegas de autorado, que é a Annelise Pelissari e a Fernanda Schroeder. Vou apresentar primeiramente a vocês. A Annelise ela é graduada em odontologia e odontologia do trabalho, né? Ela também é autora da do livro Círculo Mental Somático, volume 4, e a Fernanda Schroeder é graduada em Turismo e Hotelaria. Ambas são pesquisadoras da Conscienciologia. O livro de hoje é um livro conscienciológico. Nós já falamos sobre ele aqui, mas é uma coleção. Então, Círculo Mental Somático, nós estamos já no volume 6 dessa coleção. E elas assinam juntamente, né, com essa que vos fala, agora, mais um volume. E, primeiramente, né, eu gostaria de receber vocês com as nossas boas-vindas, mas para o pessoal que não conhece ainda a coleção, eu gostaria que vocês, primeiramente, explicassem o que é círculo mental somático. E aí, na sequência, por que livros, né, e vários deles sobre o círculo mental somático. Fiquem à vontade. Olá, bom dia, ouvintes, bom dia, Rosineri, colega Fernanda. É um prazer estar falando, então, nas ondas do rádio sobre esse projeto uma coleção mesmo, né? Estamos no volume 6 do Círculo Mental Somático. Então, o Círculo Mental Somático é uma reunião que acontece no tertuliário, lá na comunidade conscienciológica. Ela é semanal e cada encontro é uma possibilidade de debater um determinado assunto, né? Então, esses encontros foram gravados desde o início, lá de 2011, e os primeiros 116, né? Os primeiros 116 encontros, eles tiveram a participação do propositor da ciência conscienciologia, Valdo Vieira, e o projeto desses volumes é transformar o resultado do debate em textos, e o texto redacionado se transformar em livro, para que as pessoas possam ter um material de pesquisa de ponta, como resultado do pensamento dos pesquisadores da conscienciologia. Então, ele é um apanhado das ideias mais de ponta referentes ao assunto. Olha, eu gostaria também de apresentar a equipe que compõe esse trabalho, porque para fazer isso que a Annelise falou, tem uma engrenagem toda atuando, e depois eu gostaria de ouvir da Fernanda como que é, né, o desenrolar aí, como que é o processo de ter acesso ao vídeo gravado e transformar isso num livro. Mas para isso tem uma equipe e eu gostaria de assim, prestigiar cada uma que faz parte, que contribui para esse trabalho, que é a Ana Maria Pereira, André Steiner, Ana Maria Ferreira, Eliane Amarante, Ivone Cubareco, Jaqueline Assis, Laís Nunes, Liliana Scarpari, Mércia Oliveira, Nazaré Almeida, Sônia Barbosa Batista e Valéria Brilhante. Fernanda, conta então para a gente como é esse trabalho. Esse trabalho é bem interessante, né? Ele é único, né? Nessa modalidade aqui dentro da Conscienciologia, então ele está bem interessante com várias etapas, né? Então, o processo inicia com o recebimento do vídeo que foi gravado do Círculo Mental Somático, né, do debate,
é feito a transcrição desse debate para um texto, né, literal, com todos os pontos e vírgulas, com todas as falas, as interjeições, né, tudo aquilo que a gente fala coloquialmente está ali, né, porque muitas vezes aquele suspiro, aquela risada, né, acaba ali também representando melhor a conotação que se quer dar para aquela ideia, né? Então, o pessoal que faz essa etapa aí escreve literalmente. Depois a gente precisa fazer uma conferência, né, dessa transcrição, porque muitas vezes há palavras que são difíceis, né, de você ouvir, às vezes tem estrangeirismos, nome, às vezes, de alguma personalidade, algum local, uma gíria, então que às vezes pode ficar meio difícil, né? E a própria dicção, às vezes, das pessoas ali no debate, né, acabam, às vezes, tendo um entendimento diferente entre a pessoa que ouviu e transcreveu e depois a pessoa que vai conferir. Né? Esse cuidado todo é feito, né, para que a gente seja o mais fidedigno possível, né, a totalidade da ideia que aquele debatedor trouxe ali, né? E muitas vezes uma palavra muda todo o sentido, né? Às vezes uma vírgula muda o sentido da frase. Então, esse cuidado é feito já nessa primeira etapa. Depois que foi feita toda essa transcrição, a equipe da redação. Então, eles vão olhar todo esse arquivo e vão começar a fazer digamos assim, uma composição, né, por temáticas, porque quem já assistiu o Círculo Mental Somático, essa atividade no tertuliário, né, acaba tendo uma fila ali, né, o pessoal levanta a mão, eu quero falar sobre isso, né, sobre essa pergunta que foi feita, e às vezes nessa fila a pessoa demora a dar aquela contribuição sobre o primeiro tema ali que estava debatido, né? E outras pessoas já trouxeram outras ideias na frente, né? Que o debate é bem informal, vai rolando mesmo, né? A ideia é fomentar a criatividade, o mental soma, né, trazer bastante ideias de ponta, sem repressão, né, isso que é interessante, a riqueza aí do debate, né, e o próprio exercício de debater, de argumentar, né, então muitas vezes essa argumentação, né, se tem lógica mais ou menos, né, então tudo isso tem que ser visto nesse texto. Então, essa redação, ela vai tendo que mexer, às vezes, na ordem das ideias, na hora que foi exposto, porém não com o conteúdo, né? Mas sim assim, né? Para melhor compreensão do leitor. E daí outra questão que a gente vê dentro da redação é a questão de tentar retirar os coloquialismos, né? Para uma linguagem mais adequada para a leitura, né, em formato de livro. Então, isso é um desafio. Essa parte aí é bacana para a gente que trabalha, porque é um exercício muito bom, né, para a gente estar fazendo para a intelectualidade pessoal, justamente porque a gente tem que achar muitos sinônimos às vezes, né, a forma mais adequada de falar aquela frase sem mudar o sentido da ideia. Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios aí dessa parte da redação, né? Depois também a gente faz a questão do plano do capítulo, né? Depois, se a Annelise quiser comentar um pouquinho, né, dessa parte que é mais técnica, né? Que foi a Rosa Nader aí, né, ajudou a implementar essa fase, que foi algo muito bom, uma metodologia muito boa, porque ajudou as pessoas da redação, né, a estruturar melhor. Então, essa parte também acaba sendo bastante importante. Depois disso, vai Pose, né, que faz a parte final, a tentativa de padronizar as linguagens, né, porque querendo ou não, cada um tem o seu jeito, né, seu jeito de falar, seu jeito de escrita,
seu neuroléxico, né? Cada um com as tendências ali do seu dicionário cerebral, né? E às vezes, colocar uma outra palavra fica mais adequado para aquela ideia. Então, tudo isso, né? A gente vai colocando as epígrafes, né? Faz aí essa técnica, né? Que é bem usual aí dentro dos textos, né? Da conscienciologia, com a epígrafe a cada parágrafo. Então, isso tudo para ajudar o leitor, para que a ideia seja concatenada, né? Então, é bastante importante também essa questão de padronizar a linguagem por se tratar de uma coleção, né? Uma que são 10 capítulos, 10 temas diferentes, 10 capítulos e várias pessoas que mexem ali e fazem, né? Então, sai tudo diferente, né, Rose? A Rose tem que dar um jeito de equalizar, né? E outra também a formatação, digamos assim, né? A ideia da coleção em si, né? Para isso também ficar bem padronizado. Depois dessa etapa, ainda tem mais duas etapas, que é a parte daí da revisão mesmo, né, com todos os parâmetros que o revisor coloca, né, tem a questão do copydesk, né, que vai ainda adequar mais ainda aquela frase, também sem mudar a ideia, né, então, também é um desafio bastante grande, porque às vezes a gente tem a tendência, vamos complementar aqui, né? Eu levo uns xingão lá da arroz no bom sentido, né? Não, não dá para complementar, tem que ficar bem restrito a ideia, né? Porém, você tem que explicitar, não pode deixar faltar nada que comprometa o entendimento daquela ideia, né? Então, às vezes, você tem que escolher um. Fernanda, falhou um pouquinho aqui o seu vídeo. Equipe do círculo. Ele está dando para ouvir ainda? Deu uma Somático, né? cortadinha, deu uma Tá, cortadinha, mas mas a acho que ideia deu para foi. pegar aí a sequência do trabalho, né? Eu não sei se a Anne quer Tá. complementar. Eu queria ressaltar essa questão isso que a Fernanda falou, do propósito do círculo mental somático mesmo, né? Que é incentivar as pessoas a conversar, a falar sobre determinado assunto, a emitir suas ideias, a treinar a argumentação, mas atuar como um útero mental somático, como se fosse assim, mas principalmente a ideia inicial era para fomentar a escrita de novos livros, né? Então, é interessante essa atividade que nós fazemos, que é escrever um livro sobre uma atividade cujo objetivo inicial era fomentar a escrita, né? É criar gestações conscienciais, que é o que a gente chama dentro da conscienciologia, quando a pessoa opta por grafar, né? Ou seja, as suas experiências pessoais ou sobre determinado assunto. Então, cada reunião, cada encontro do círculo mental somático, sempre, normalmente, do meio para o final, uma das proposições é trazer aquele assunto debatido no dia para a sua, a sua escrita, pessoal. E aí, como é que a gente pode aproveitar esse assunto, por exemplo, vamos pegar um assunto que foi tratado nesse livro aqui, família nuclear. O que debatido hoje sobre família nuclear tem a ver com o que eu estou escrevendo, né? Então, fazer sempre essa ligação, que é uma estratégia que a gente pode usar para quem se interessa na escrita de livros, para tudo, e ficar ligado em tudo que acontece no seu dia a dia, as pessoas que você encontra, as sincronicidades que acontecem, os encontros de destino, a leitura que você leu pode ser, aproveitada, né, para a sua experiência pessoal e que também pode ser incluída nos seus escritos, que pode virar um artigo, um verbete, um livro, e é isso. Não, e você falou uma coisa importante aí que a gente, né, que vale a pena a gente colocar aqui, que essa foi uma ideia do professor Valdo Vieira, né? Ele propôs a atividade Círculo Mental Somático e ele propôs que os debates se tornassem uma GESCOM, já que a atividade ela é para fomentar o autorado. Então a gente está fazendo, né, uma incumbência que ele passou para a gente, né?
de tornar públicos esses debates através aqui dos livros. E eu gostaria de convidar, né, as pessoas que quiserem conhecer o Círculo Mental Somático, é uma atividade gratuita. Então, são debates que ocorrem no CAEC, Centro de Pesquisa, né, da Conscienciologia, aqui na Rua da Cosmoética. Se você colocar lá no Google CAEC, você vai chegar até aqui. Então, todos os sábados ocorrem esses debates. E a entrada é franca, não tem pré-requisito, então, né, fica aí o convite para quem quiser participar e conhecer um pouco mais da atividade. A gente vai agora abrir um pequeno espaço aqui para os nossos comerciais, mas fique antenado, nós já voltaremos. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Hoje o programa Entre Livros está entrevistando a Nelise Pelissari e Fernanda Schroeder sobre a obra Círculo Mental Somático, volume 6. Olha, a relação de temas que envolve esse livro vai de desvio da PROEX, evoluciólogo, comunex avançada, descrenciologia, consciencioterapia, serenologia, sincronicidade, serenês, conscienciometria e família nuclear. Então, são temas bastante avançados, alguns temas até, vamos dizer assim, a gente pode colocar como simplório na abordagem, né, inicial, mas quando a gente aprofunda no debate, a gente vê que tem pérolas, tem ideias super avançadas, mesmo dentro desses que são, vamos dizer assim, assuntos corriqueiros, né, no ambiente aí da comunidade conscienciológica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito desses temas, né? Primeiramente, assim, o que mais chamou a atenção de vocês, para que a gente possa dar esse gostinho aí para o pessoal que não adquiriu o livro ainda, né, em relação ao conteúdo. Não sei quem de vocês quer começar. Eu achei bem interessante, né? É aquela questão, né, Rose? A gente tem vários temas aqui riquíssimos, né? E que são, digamos assim, avançados, né, do ponto de vista teático para nós, né? Então a gente está ali muitas vezes fazendo um exercício de refletir do ponto de vista teórico, porém também ver o que desses temas avançados a gente já tem na nossa vivência diária. Né? Então, questões lá do evoluciólogo, né? Formas de conduta, o nível de cosmoética. Então, a gente vai debatendo sobre esses assuntos e pode isso fazer uma reflexão, um reflexo na nossa autopesquisa. Né? Então, essa riqueza também relacionada à autopesquisa, eu acho bem interessante com os temas que são abordados, né? Então, por exemplo, tem a questão da consciencioterapia, né, da conscienciometria, que foi falado, né, mais especificamente aí com técnicas também, que são aplicadas. Então, como que a gente vai ganhando uma maturidade a ponto de a gente estar fazendo isso no nosso dia a dia, né? Como é que é aplicar a descrenciologia, aplicar, que é um tema ali do capítulo, a autoconsciencioterapia, a autoconscienciometria, né? Então ele acaba sendo bastante prático, assim, né? Para a gente no nosso cotidiano, independente de estar trabalhando com assuntos avançados, esses capítulos, né? E um outro ponto que eu acho muito interessante, né, que nem o último capítulo lá, é família nuclear. Aparentemente, né, é um tema simples, porém, imagine a complexidade disso, né? Entender o grupo karma familiar, como é que essas interrelações desenvolvem. Para as ciências convencionais, seja psicologia, sociologia, medicina familiar, tudo já é complexo. Agora coloca o paradigma consciencial. Daí o assunto fica muito expandido, né? Então a Annelise trouxe lá a questão, né, do círculo mental somático ser um exercício para o futuro escritor,
né? E o escritor, a base dele é a capacidade argumentativa, né? Então, aprender a fazer a argumentação no paradigma consciencial, né, com lógica, ponderação, teática e as infinitas variáveis aí que a gente vai estudando, né? A questão seriaxológica, cosmoética, então são muitas coisas ali para a gente poder argumentar, né, em relação ao assunto. E isso que é legal do material, porque como é o debate de várias pessoas, cada uma traz um viés daquele assunto que muitas vezes a gente não tinha pensado, né? Então, nesse sentido que o material, né, colocado agora em papel acaba sendo muito rico e se torna um material não só de leitura, mas sim uma coleção que é um material de pesquisa para o conscienciólogo, né? Por exemplo, esse último capítulo, Família Nuclear, de maneira alguma é um capítulo simples, né? Porque o que que acontece? Começa pelo simples de que a família, nesse planeta nós precisamos, nós existimos, só existimos porque através de uma família, né? E aí, o que que acontece muito na comunidade conscienciológica? Que as pessoas elas gostariam já de fazer a liberação da família nuclear para conseguir, por exemplo, residir na Cognópolis. É. E o que acontece muito é que às vezes tem muito enrosco ainda com o seu grupo familiar e a pessoa ela meio que se precipita e depois ela tem que retornar, ela tem que voltar para resolver as questões de assistência ao seu grupo karma, ao seu grupo familiar, para depois então conseguir fazer a liberação e conseguir tocar então uma assistência mais a maior, então, para, vamos em termos assim mais abrangentes de assistencialidade. E tem uma parte nesse capítulo que é muito interessante, que as pessoas dizem assim, teve uma pessoa que falou assim, mas é muito legal quando a gente mora aqui na Cognópolis, aprende muitas coisas sobre conscienciologia e volta para a sua família e consegue assistir. E aí é muito legal porque o professor Valdo fala assim: se você ainda tem que fazer isso, você não se liberou, você ainda está ligado ao seu grupo familiar. Então, são essas pegadinhas, assim, essas nuances que faz a gente ter noção da nossa própria situação, aonde que a gente se encontra, né, no nosso processo de ligação com as pessoas da nossa família, do nosso grupo evolutivo e assim sucessivamente. Particularmente para mim, um capítulo que foi muito denso de conteúdo e de qualidade de conteúdo foi o Conscienciometrologia. E aí que é interessante, porque tanto conscienciometria quanto conscienciometrologia são atividades, né, promovidas por ICs diferentes, né, da consciencioterapia, a OIC, e da Conscius, a consciencioterapia, os especialistas das ICs, eles contribuíram muito com o debate. Então, isso qualificou deveras o debate, né? Então, ele deu um toque mais especial porque tinha especialistas na área, mas principalmente porque dá um choque de realidade nas pessoas. Então, as pessoas vão lá para debater o assunto, mas para também falar das questões que não estão tão adequadas, tanto para a intraconsciencialidade quanto para a grupalidade, para que a gente possa ir mexendo nessas questões também e se resolvendo. Então, isso que a Fernanda falou do material de pesquisa da obra, ele é um material pedagógico, ele é um material parapedagógico e, é uma contribuição para a comunidade, né? Porque ela é uma obra da própria comunidade. Ela é uma obra redigida e realizada pela organização, né, por toda a equipe, essa equipe que trabalha, atualmente nós somos em 15 mulheres trabalhando nesse projeto, mas ela é o resultado, a resultante, né, o somatório do debate. Então, ela é uma obra da comunidade conscienciológica, porque as pessoas que se pronunciaram durante o círculo mental somático, elas estão contempladas na obra. E E você só falou uma coisa importante. complementando, Ah, desculpa, pode falar. não, não.
Só complementando o que a Annelise trouxe, é uma questão bem importante para a gente lembrar, é que essa argumentação, o fio condutor, digamos assim, do debate, né, sempre tinha aquela o Sorvaldo balizando ali, né? Então isso dá para ver direitinho nos debates, né? Quando o pessoal estava começando a viajar muito, sair muito fora ali ele, né, colocava lá uma argumentação, não, mas vocês não viram isso, mas pensa nisso e aquilo, né? Não é bem assim. Então é interessante que a base argumentativa ali sempre tinha o fio condutor. Então, isso é bem interessante, né, na obra também. E também, logicamente, né, sempre ali, Sorvaldo, né, que ele mesmo, né, se colocava lá, eu sou a consim cobaia mor, né, de vocês. Então, ele acaba ali tendo sempre o exemplo teátrico, né, como é que é na prática e essa temática, como é que eu vivenciava. Então, acaba sendo um material, além de ser parapedagógico, ser né, rico, ele é também um material para a holomemória da conscienciologia, né? Ele é um material histórico também, né? Aí são duas coisas importantes, né, que vocês falaram, que eu acho que vale a pena frisar. Uma é a questão do professor Valdo, a preocupação que a equipe desse livro, né, dessa coleção tem de primar, de valorizar e de, digamos assim, destacar as ideias do professor Valdo, porque ele é a pessoa com mais, digamos assim, maturidade, com mais erudição e com mais expertise na Conscienciologia, porque ele propôs. E a gente tenta, né, assim, a partir de todo o debate, sempre né, ver a fala dele, dar uma valorização na fala dele. E aí eu queria falar nesse outro sentido, assim, todas as falas estão contempladas, né? A gente não tem, não é o intuito fazer um resumo do que foi falado, né, um balanço, não, a gente tenta, assim, ao máximo possível, desde que esteja audível, como a Fernanda colocou, né, a gente consegue compreender no vídeo, desde que aquilo não comprometa nenhuma pessoa em específico, né, quando é citada. Então, alguns cuidados a gente tem, mas é importante frisar que toda fala está aqui. Então, aquilo que a Anne falou, esse é o resultado dos debatedores, porque todos eles estão no livro, né? Embora eles não reconheçam, porque a gente faz um trabalho de despersonalizar para focar na ideia, na essência, não nas pessoas, que é uma orientação do professor Valdo. Então, a gente tenta, né, com o máximo aí de esforço e de cuidado, tentar manter todas as falas na sua essência, né, sem alterar o conteúdo. Então, eu acho que isso a gente consegue, então, um resultado de maior fidedignidade com o que foi falado. Claro que isso aqui não é o debate, né? Quem ouve o vídeo, quem vê o livro, a linguagem é diferente, a gente tem que adequar, né? Mas tem todo um esforço aí por parte da equipe para poder fazer com que isso, né, seja assim o mais fidedigno possível. E aí, bom, a gente falou um pouquinho aí sobre a conscienciometria, e aí vale mesmo se frisar, né, a importância que a equipe que coordena o círculo mental somático, ela vai trazendo os temas e ela convida os especialistas. Então, com isso, a gente tem uma visão daquele assunto, né, um pouco mais aprofundada, como foi o caso aí da consciencioterapia, da conscienciometria. Mas tem alguns temas que eles são muito, digamos assim, do escopo da cognição de Valdo Vieira, né? Por exemplo, comunex avançada, evoluciólogo, são temas altamente verponológicos, transcendentais, digamos assim, né? E a gente tem uma participação muito mais intensa do professor Valdo nesses debates.
Eu não sei aí se vocês querem, acho que a gente pode falar um pouquinho, né, de cada tema. Tem muitos aqui, né? Imagina serenologia. Tem temas aqui muito profundos, mas eu acho que dá para a gente tentar pelo menos assim um panorama de cada capítulo. Acho que vale a pena. Não sei quem que quer começar a, assim, dar uma palhinha para a gente desses outros temas. Vamos ver aqui, tem que lembrar, né? Aqui dá Ó, desvio da uma... ProEx, desvio de ProEx. Esse é fácil. Esse daqui é interessante porque ele traz ali os estudos de caso, né? Então, muitas vezes os coordenadores do Círculo Mental Somático, né? Eles preparam o tema, trazem um material já de pesquisa que eles fazem, preparam algumas perguntas para fomentar o debate, né? E tem alguns temas que fica interessante porque eles trazem um estudo de caso. Muitas vezes, a maioria, né, são colegas aí da CCCI, né, que representam aquela temática ali na sua vivência, e a gente acaba estudando aquilo. Então, o debate ele acaba sendo real, né, no sentido de que você está debatendo em cima de fatos e para fatos apresentados, né? Então, isso, né, fico pensando assim, como é que vai ser a gente, né, lá num futuro, sendo evoluciólogo, né, coordenando, ajudando, né, pessoas em suas programações existenciais, né, suas programações de vida. Então, é uma atividade, né, muito abrangente. E ralar bastante a mental soma, né, e o entendimento aí, né, para estar entendendo de como que é essa atividade, né, evolutiva, no caso, né, que é o tema do segundo encontro, que é evoluciólogo, né? Qual que é o nível de interferência que um evoluciólogo tem, qual que são as correlações entre as consciências, as mini peças da maxi proexis grupal. Então, é um assunto muito complexo, mas nós, enquanto pesquisadores da multisserialidade, da evolutividade, é muito interessante, é muito rico, né, estudar esses temas, né? Nesse tema de desvio da ProEx, me chamou a atenção a, uma fala de uma pessoa, e depois houve todo um debate a respeito disso, que é sobre a pessoa estar desviada da ProEx estando dentro do voluntariado. Porque a gente Isso é pensa em interessante. programação existencial, é algo que você planejou no extrafísico, no curso intermissivo, com seu evoluciólogo, de chegar aqui na vida intrafísica e cumprir. É uma tarefa que você assumiu, né? E aí a pessoa chega na Conscienciologia e ela entende que a programação dela está toda vinculada com a Conscienciologia, e muitas vezes está assim, né? Vamos dizer, na totalidade das vezes, tá? Mas a programação é algo que vai ajudar na evolução pessoal dela e, consequentemente, na assistência mais qualificada que ela vai fazer. Mas quando a pessoa ela está dentro do voluntariado, mas ela está deslocada daquilo que é a sua linha principal, que é aquele eixo que ela, né, tem uma responsabilidade maior de cumprir. Então, ela está no voluntariado como se fosse uma tarefa, mas não necessariamente ela está fazendo aquilo que ela tinha que fazer. Então, não deixa de ser um desvio de ProEx, e isso foi estudado no círculo como desvio de ProEx. Então, isso é bacana da gente refletir. É a minha linha, eu estou indo naquele caminho porque todos do grupo estão indo por ali, porque o professor Valdo falou que é importante, ou porque realmente tem a ver comigo. Então, gerou, né, toda essa reflexão no debate, que eu achei que até valeria a pena a gente falar aqui, porque me chamou bastante atenção, que a gente pensa que a pessoa está desviada da ProEx quando ela vira mini dissidente, quando ela não chega na Conscienciologia, e não é bem assim, né? Então, assim, cada capítulo desse tem umas pérolas, tem umas vertentes que são colocadas no debate e que às vezes a gente nem tinha parado para pensar sobre aquele assunto, né, Anne?
É exatamente esse exemplo teu, Rose. Ele mostra o diferencial desse livro. Por ser resultado do debate, ele tem essas pegadas assim de você pensar fora da caixa, né? Mas e se fosse desse jeito? Porque normalmente quando se faz uma redação para um livro pessoal, por exemplo, as pessoas fazem todo um caminho. E aqui tem essas questões de extrapolação. E isso faz o grande diferencial, e esse livro, essa coleção, ser rica nesse sentido, de contribuição para a comunidade conscienciológica, exercitar a descrenciologia, que, aliás, é um outro capítulo desse livro, que é a base da ciência conscienciologia, né? E aí também, nesse capítulo, tem, Rose, uma pegada nesse sentido também do teu exemplo anterior, do desvio da proexis, que é as pessoas que estão estudando a conscienciologia e simplesmente aceitam todas as ideias como se verdades fossem, né? Então, você está estudando uma ciência cuja proposição inicial é a descrenciologia e você atua como se ainda fosse um crente, que é aquela máxima que as pessoas dizem, eu saí da religião, mas a religião ainda não saiu de mim, né? Que é a questão da crenciologia. Outro assunto de ponta ali que você perguntou antes, que é o capítulo de Comunex avançada, né? Então, assim, esses assuntos mais de verpons, né, de verdades relativas de ponta, eles não têm muita literatura publicada em relação ao assunto, né? Então, essa é uma outra contribuição do livro que traz assuntos muito pouco escritos na Conscienciologia sobre eles, né? E também, por exemplo, tem uma sugestão de Comunex avançada ali, as pessoas que já foram projetadas ou que o amparador encaminhou, mostram as suas experiências e também as pessoas fazem um exercício de o que fariam, o que prestariam atenção para absorver de ideias e trazer para o físico, né? Quando tivesse a oportunidade de conhecer uma comunex avançada, né? Uma comunidade extrafísica mais avançada e trazer ideias para implementar aqui em favor da interassistência, né? Seria bom eu trazer para melhorar o local que eu vivo e contribuir com o crescimento meu, pessoal e do grupo. E uma ideia que tá ali na Comunex Avançada era usar um espaço no megacentro cultural que será construído, que representasse o que é uma comunidade extrafísica avançada, né? Então, fica aí uma dica de uma ideia que pode ser, inclusive, implementada na construção, né? Outro assunto que tem dentro desse próprio capítulo é a questão do macrosoma, né? Porque dentro da comunidade conscienciológica, é um assunto que ainda é meio tabu, falar sobre a pessoa ter o corpo mais maceteado para conseguir otimizar a passagem nesse planeta, nessa vida, e conseguir evoluir mais rapidamente através da assistência, utilizando um corpo de uma maneira mais otimizada. Então, tem muito pouca coisa publicada. Tem um capítulo no livro 4 sobre macrosoma, no volume 4, mas nesse capítulo de Comunex Avançada, o professor Valdo, ele dá uma chamada na comunidade conscienciológica que as pessoas não querem assumir a questão do macrosoma porque elas não querem assumir mais responsabilidades assistenciais. Então, é legal a gente pegar esse livro, ler e ver o que disso tudo vai otimizar a minha ProEx, a minha programação assistencial. E aí vale também lembrar, né, sobre o fato de que a Comunex ela é avançada, então não é algo banal de que todo mundo consegue ter acesso. Primeiro que a projetabilidade lúcida é algo que a gente já tenta exercitar para poder ter digamos assim, esse gabarito. Mas acessar uma Comunex avançada precisa de uma ortopensilidade, de uma lisura de pensamento, de uma maturidade consciencial, de um equilíbrio íntimo a ponto de se manter num ambiente totalmente homeostático e conseguir permanecer lá.
Então, as pessoas pensam em como NEX avançada, e ela realmente é nesse sentido, né? Frisar o quanto que para a gente conseguir ter acesso a toda uma preparação dos amparadores com a gente para que isso aconteça, né? E pode ser que a gente vá passar uma vida inteira sem conseguir acessar, dependendo da nossa pensanidade, né? Acho que isso vale a pena frisar. Mas olha, a gente está aqui já no momento de chamar os nossos comerciais, então a gente vai estar de volta daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Círculo Mental Somático, volume 6. É uma obra, né, de uma coleção, e essa obra foi organizada aqui pela Annelise Pelissari e Fernando Schroeder, e que estão aqui dando uma palhinha sobre os temas que foram contemplados dentro dos 10 encontros referentes a este volume. E aí, olha, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, a gente já falou um pouco sobre descrenciologia, né? Como Nex avançada, sincronicidade. O que a gente pode falar um pouquinho sobre sincronicidade? Quer falar aí, Annelise? Esse assunto também ele é muito abordado pelos pesquisadores da conscienciologia e principalmente assim, quando a gente começa a fazer autopesquisa, a gente começa a dar mais valor para as questões que acontecem no nosso dia a dia. Como eu falei antes, a questão do livro, de você aproveitar as oportunidades e transformar elas em possibilidades de evolução pessoal, a gente começa a entender que aquilo que a gente pensava que é coincidência, talvez tenha um dedo de amparador aí para que a gente consiga perceber de uma maneira mais efetiva qual o caminho a se seguir, né? Então, são dicas de amparo. Então, é importante a É, gente ficar sempre atilado para isso. Por exemplo, esse período agora de lançamento do livro, em que a gente esteve uma semana imersa aí dentro do SEEC, eu tive muitas sincronicidades. Nas conversas com as pessoas, quer dizer, então assim, as pessoas falavam normalmente alguma conversa, mas aquilo que elas diziam tinha a ver com o meu momento pessoal, né, com as minhas crises ou com algum conflito pessoal. E aquela palavra, embora não tivesse, fosse num outro contexto, ela se encaixava completamente para me ajudar. Então, quando você percebe que essa interlocução ela vem para te impulsionar, te melhorar, você percebe o amparo, você entende o que é a sincronicidade. é Tem isso um que tema aqui que eu achei bem interessante, né, que foi no capítulo dos evoluciólogos. Ali ele trouxe a questão do autor Renzo Tosi, ah, que escreveu o Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas. E é interessante que ele, no debate, ali começa a trazer a hipótese se ele poderia ou não ser evoluciólogo, né? Quais trafores, quais características um evoluciólogo tem. E aqui eles colocam assim, né, que dentre todos esses trafores, né, são muito importantes, vários. Porém, o diferencial, a pedra de toque do evoluciólogo é observar se possui erudição universalista, né? Então, muito interessante, né, ver se a pessoa já está galgando isso, superando a média, né, de conhecimento. Então, a sua capacidade de leitura, de argumentação, de criticidade. Então, são muitos atributos da mental somaticidade que a consciência vai num progresso, né, dentro da escala evolutiva, formando, né, aprendendo e desenvolvendo. E isso muitas vezes acaba até dando uma sensação, às vezes, de
nessa e indo à frente do grupo, né? A pessoa começa a ir à frente do seu grupo. Mas essa é uma aparente, muitas vezes, uma aparente abandono, um aparente, digamos assim, distanciamento, né? A gente sabe aí, né? Ninguém perde ninguém. Mas às vezes pode acontecer dos grupos evolutivos, naquele momento proéxico, naquela vida intrafísica, estar mudando, né? A prioridade evolutiva daquele grupo, né? Então, lá no capítulo primeiro, né, a Rose trouxe algumas coisas interessantes e também um outro ponto bem interessante que diz é a reproexis, né? Então, uma pergunta ali da mediadora foi: não é, muitas vezes não ocorreu um desvio, mas será que não aconteceu uma reproexis, uma reprogramação da proexis existencial, né? E daí ali traz na nossa realidade ali da CCCI, né, aqui da Conscienciologia, de ter passado por essa situação, né, dentro da maxi proexis grupal, né? Então, bem interessante esses temas, eu achei. E aí tem um capítulo que eu posso falar, que é o 56, que dentro desses 166 encontros que o professor Valdo participou, né, enquanto consim, foi o único que não foi gravado. Então, todo esse trabalho que a gente tem de fazer transcrição, na verdade é uma degravação, não é nem uma transcrição, né? Que a degravação ela é mais literal, a transcrição pode mudar aí umas preposições, alguma coisa assim, mas enfim. Esse trabalho que a gente faz com os vídeos, nesse não foi possível. Então, a pedido do professor Valdo, por quê? Porque ele estava fazendo um levantamento de coisas que aconteceram na vida dele que eram totalmente atípicas e ninguém nunca tinha passado por aqui. Então, tudo que eram situações, né? Por exemplo, ele teve várias mortes trágicas de familiares, ele teve acidente que quebrou a cabeça dele, ele se recuperou. Então, foram assim, mais de 100 itens que ele fez, começou a fazer um levantamento da vida dele. Então, como ele ia falar muito da pessoa dele, ele não quis gravar. Posteriormente, ele publicou essa relação no dicionário de argumentos da Conscienciologia. Então, o que nós fizemos? Como não tinha o vídeo, nós coletamos várias anotações de participantes do círculo mental somático, compilamos aquilo, né, para contemplar o que todo mundo anotou e colocamos como anexo a lista final, né? Então, durante o debate, houve todo ali, né? Ele apresentava, as pessoas davam sugestão do que ele incluir na lista. E aí, no final, a gente incluiu, né, essa lista publicada já. Então, dá para ter uma noção do desenvolvimento do trabalho do professor Valdo nas gestões dele. Então, primeiro, ele começa toda uma pesquisa assim, esboçante, vai juntando material, vai aprofundando até chegar na publicação. Então, aqui a gente vê como, pelo debate, assim, como ele foi construindo a lista para chegar no produto final. Então, é um capítulo diferente, ele tem menos páginas, mas é justamente por esse motivo. Mas ele também tem um outro tema aqui avançado, que é o serenês, que é a linguagem do serenão. Não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre isso. O que é o serenês? Vamos lá, então, a Fernanda ficou. É outro tema avançado, né? Porque e esse capítulo ele surgiu devido a uma demanda, né? Porque o que acontece? Dentro da parelencologia, que é uma ciência que dentro da conscienciologia que estuda as manifestações de consciências extrafísicas mais evoluídas que entram em contato, né, que visitam a comunidade conscienciológica, que vêm prestar assistência ou que vêm fazer alguma vistoria, vamos dizer assim, alguma observação da equipe, ou que trazem alunos
do curso intermissivo, que são consciências extrafísicas que estão se preparando para renascer, para ressomar e vir aqui novamente nesse planeta, então fazendo então esse intercâmbio para começar a entender como se faz isso. Então, basicamente essa listagem das consciências extrafísicas é que se chama paraelencologia. Então, o que aconteceu? Teve uma, vamos dizer, uma junta de serenões, parece que foram 5 ou 6, que entraram em contato através de projeção lúcida com o propositor Valdo Vieira. E aí a comunicação de uma consciência, de uma consciência física, através de projeção lúcida, com essas consciências mais avançadas, é, 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 pela linguagem deles, né? A linguagem dessas consciências mais avançadas se chama serenês. Né? E como que uma pessoa comum consegue perceber, como é que ela consegue, aquilo que a Rose falou, né? Como você vai visitar uma Comunex avançada, o que você vai conseguir absorver disso? Esse tipo de comunicação mais pelo mental soma, né? Pela percepção do mental soma. E aí, assim, eu acho importante também a gente falar que tem muita coisa que está nessas obras todas da coleção, que elas não estão em outras obras, porque assim, no, no, nas atividades diárias de manhã que ocorriam no tertuliário, a gente tinha lá uma tarefa, a gente já trouxe aqui o livro Ortopensatas das Mini-Tertúlias Conscienciológicas, a gente já trouxe o léxico de Ortopensatas. Existia um trabalho de anotação e de redação de Ortopensatas e sobre a fala do professor Val. Mas nem tudo é completamente contemplado no léxico de Ortopensatas, né? E nem no livro Ortopensatas. Então, muita coisa que não foi, o professor Valdo não publicou, a gente consegue estar aqui na coleção de livros, né, passando. Então, essa informação que o vídeo não vai ser divulgado, ela consegue chegar até o leitor, né? Eu acho que isso é uma coisa importante desse livro, né? Desses livros, porque dão acesso às pessoas que não estiveram presentes no debate, né? E aí eu não sei se em termos de conteúdo vocês querem acrescentar mais alguma coisa, que aí eu queria perguntar para vocês enquanto autoras, né, sobre a participação de vocês dentro da obra, como que vocês veem esse trabalho, como que vocês enxergam, né, digamos assim, o papel de mini peça dentro, né, dessa coleção. Aí eu não sei quem quer começar. Eu achei assim, né, a oportunidade de trabalhar nessa coleção foi a descoberta de é, algumas características, né, da minha redação, da minha escrita, né, ali eu fui verificando o meu jeitão, digamos assim, né, de escrita intelectual ali, né, e alguns até trafores, né, depois o pessoal, a Rose aí principalmente, né, veio me dar alguns feedbacks, né, então nesse sentido já foi uma riqueza, né, a gente compreender um trafor que muitas vezes é uma característica que a gente acha que é normal, né, todo mundo faz assim, ou todo mundo tem isso, né, então, nesse sentido, foi interessante de ver uma singularidade pessoal, né? Até singularidade consciencial é um dos temas aqui bem interessantes no livro, também, né? Um dos subtítulos. E outra coisa que eu gostei muito, né? Quando a gente conseguia fazer aqueles campos, né? De escrita para todas não, né? Mas pelo menos a maior parte das pessoas da equipe de Foz do Iguaçu trabalharem juntas, né, é formar aquele campo mental somático. É muito interessante, aquilo ali foi uma riqueza bem grande. Uma característica desse trabalho é que ele é extenuante. Ele é um trabalho árduo, ele é difícil de fazer, ele exige muita dedicação, muito suar sangue mesmo.
né? Mas ele é extremamente recompensador, né? Ah, e você aprende conscienciologia na prática, né? Teoria e prática, né? Então, é, com certeza, é o voluntariado mais importante que eu já realizei dentro da conscienciologia, né? Estamos no volume 6, temos mais 10 adiante, né? Seguimos adiante. O que eu gostaria de ressaltar, e importante, que eu notei, assim, no desenvolver do trabalho, é a equipe extrafísica, né? Então, você começa a entender a sua posição de mini peça quando você recebe os aportes da equipe extrafísica que está imbuída de ajudar a fazer com que esse livro ele tome forma, né? Então, você recebe os aportes da equipe extrafísica, além daquilo que era específico para o livro, né? Porque você começa a desenvolver mais a sua intuição, o teu parapsiquismo, e você começa a receber aportes para conseguir fazer esse trabalho, né? Porque uh, o fomento da escrita dentro da comunidade conscienciológica, ele já é um normal, assim, as pessoas, todas as ICs, elas incentivam os seus voluntários a escrever, né? Nem um dia sem uma linha, escreva aquilo que você está pensando. Mas esse trabalho, ele não funciona a você sentar e 1 hora de trabalho. Em 1 hora você está recém começando a se conectar com a equipe de amparo, né? Ele é um trabalho árduo mesmo, em que você, às vezes, por exemplo, o meu trabalho, que é revisão de conteúdo, às vezes eu fico um fim de semana inteiro num parágrafo. E às vezes o fim de semana rende meio capítulo, né? Então, depende muito. Então, você desenvolve, né, as questões de mental soma, as questões da escrita, você recebe muito aporte e você desenvolve muito detalhismo, que era uma característica que Valdo Vieira incentivava muitas pessoas a desenvolver. Então, assim, só gratidão em fazer parte dessa equipe. Bom, a gente tem ainda 2 minutinhos. Eu não sei se vocês querem deixar aí alguma mensagem para os ouvintes, para os internautas que acompanham a gente. Ah, eu gostaria, assim, só de convidar mesmo o pessoal para conhecer a coleção, né? É, ela, ao meu ver, ela é aquele material de consulta, né? A gente tem lá a mesa do conscienciólogo, pesquisador, tem lá os tratados, né? E a coleção eu vejo que ela vai estar ali também, sempre para a gente estar fazendo a consulta. Seja a gente como docente de conscienciologia, você tem que estar ali, né, pesquisando mesmo, é um material de pesquisa. Então, vale a pena o pessoal folhear, pegar, né, e formando a sua coleção aí. Vão ser 16 volumes imperdíveis. Para quem se interessar, então, em comprar o livro, ele está disponível na Epígrafe, né, ali no CAEC, e, aliás, todos os volumes, né, para quem se interessar na coleção. E se você é de fora de Foz do Iguaçu, você pode comprar através do site Shopcons, e ele vai ser entregue na sua casa. E boa leitura. Olha, a gente agradece então imensamente. Hoje, assim, é um programa muito especial, né? A gente agradece aí as duas autoras, Annelise e Fernanda, por estarem aí dividindo conosco um pouquinho dessa obra, né? Círculo Mental Somático, volume 6. Semana que vem nós estaremos aqui novamente. Contamos aí com a sua participação. Tchau, tchau, pessoal. Até lá, então. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Tales, aqui na RCI.